Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Yes TV Notícias. Hoje, quarta-feira, dia 1º de março de 2023. E olha só, nós vamos começar o nosso jornal hoje, uma edição especial. Eu bati um papo com a deputada Rosana Vale, deputada federal Rosana Vale, e nós conversamos sobre assuntos que envolvem a região da Baixada Santista, portos e aeroportos, e também falamos sobre a ação efetiva do governo estadual em relação à catástrofe que ocorreu no litoral norte com as chuvas, né? Então eu quero convidar você para acompanhar essa entrevista exclusiva que nós aqui do Yes TV Notícias tivemos e fizemos com a deputada federal Rosana Vale. Vamos pôr na tela? Deputada, ótima tarde para você, tudo bem? Obrigada, ótima tarde para você também. Deputada, nós queremos começar esse bate-papo para poder falar sobre a questão dos portos e aeroportos. O ministro, né? O ministro Márcio França, ele havia dito em entrevista que ele era contra a questão da privatização, né? Que ele iria montar a passagem seca entre Santos e Guarujá, né? Por vias que não fosse da privatização. E a minha pergunta para a senhora, iniciando essa entrevista, esse bate-papo, é como isso pode acontecer? A senhora que está há muito tempo correndo atrás, junto com o governador Tarcísio, antes mesmo dele se tornar governador, a senhora que tem todas as respostas em questão disso, como que isso chegou até o ouvido da senhora? Como que isso pode ser feito segundo o que o ministro Márcio França disse em relação à passagem seca? Então, para contextualizar, vamos lá, em 2019, quando eu assumi o meu mandato, eu sabia que essa obra é a principal obra da nossa região, né? Essa ligação seca que há 100 anos a população espera e que passa governo, entra governo e que ninguém faz. Então, eu fui levar esse pedido, falei, olha, é um divisor de águas, o governo federal tem que fazer essa ligação. Só que o valor que é necessário, 4 bilhões, 4,5 bilhões, o então ministro, na época, Tarcísio de Freitas, falou para mim, mas é metade do orçamento do Ministério da Infraestrutura, deputada. Vamos encontrar uma alternativa. E ele já estava na cabeça, já estava empenhado em trabalhar a estatização do Porto de Santos. O porto que vinha dando prejuízo ano a ano, 500 milhões de prejuízo. Teve uma mudança na diretoria, foi feita uma diretoria técnica. Aí o porto passou, com os ajustes todos, passou a dar lucro, em vez de prejuízo, começou a dar lucro. E ele vinha forte nessa questão, porque ele entende que é o melhor caminho para a nossa região, é a redenção da nossa região, a privatização da administração, que tem previsão de gerar 60 mil empregos, aumento das áreas, a relação do porto com a indústria também, que o nosso porto carece muito nisso. Então, estávamos avançando bastante. Audiências públicas, até a data já do leilão já tinha sido programada. Mas aí assume o novo governo, que não é a favor da desestatização, entende que o porto tem que ser público. Eu já vi as declarações do ministro Márcio França, que é da nossa região, então nesse ponto a região ganha, porque ele conhece a nossa região. Mas não concordo, é uma mudança de entendimento e de ideologia, né? O governo que assumiu, o governo do PT, não concorda com privatizações. E, então, se parou esse processo. Agora, eu tenho visto o ministro Márcio França dizendo que vai construir essa ligação seca. Tem caminho para construir, mesmo sem a desestatização? Por quê? Como o Ministério da Infraestrutura não tinha recurso suficiente também, e havia toda essa perspectiva de privatização, a contrapartida do leilão da empresa, do consórcio que assumir, seria, olha, você vai assumir a gestão do maior porto do Brasil, mas existem esses e esses itens a serem cumpridos. Ligação seca entre Santos e Guarujá, o túnel do Maciço aqui também, na nossa região aqui de Santos, e isso parou. Mas como é possível hoje, mesmo sem a desestatização, se construir a ligação seca? Com dinheiro público, né? Que é isso que o ministro Márcio França tem, o governo tem anunciado, que o governo federal vai construir essa ligação, que essa ligação é importante, ele sabe que é importante. Então, o meu papel como deputada, com privatização, sem privatização, eu sei que a região precisa dessa obra,
né? E eu tentei de todas as formas, e foi o mais próximo que nós chegamos de conseguir, foi nesse processo de desestatização do porto. Ô, deputada, essa aproximação do governo federal junto com o nosso governador, pode existir um entendimento, pode existir um tipo de acordo em relação a essa escolha do ministro Márcio França? Você acha que isso pode acontecer? Então, eu tenho visto o governador do estado empenhado em convencer as autoridades do governo federal, tanto o ministro Márcio França, que já esteve reunido com o governador para tratar desse assunto de desestatização do porto, vi também reuniões até com o presidente Lula, tentando convencê-lo que é o melhor caminho. Eu, particularmente, acho difícil, porque, como eu falei, é uma mudança de ideologia, né? O governo que assumiu agora não entende que a privatização, não só de Porto, mas de outros setores, né, de outras empresas brasileiras, ela não é o caminho. Então, fica difícil eu enxergar algum consenso nessa área. Mas se não há privatização da gestão, podem ter outros tipos de privatização de serviços, por exemplo. A nossa dragagem, que sempre dá problema, né, que sempre tem interferência de ações na justiça, pela empresa que perde, enfim. Dá para se conceder a longo prazo esse serviço. Então, as áreas do nosso porto também, quase todas já estão privatizadas, então há caminhos para buscar um acordo, né? Eu tenho esperança que isso seja possível. Deputado, trazendo agora para os últimos acontecimentos em relação às chuvas que ocasionaram a tragédia no litoral norte, o governador ele esteve presente na região, ele ofereceu e destinou, né, 7 milhões em relação à questão dessa tragédia nas chuvas no litoral norte. Como que está? Como que está esse recurso que vai chegar para o litoral norte? Como que foi a sua participação aqui na região em relação a isso, deputada? Eu conversei quase que diariamente com o governador durante, né, todo esse processo, até quando ele foi lá, né, eu estou indo para lá quando tinha a criança, né, falecido, ele foi, depois viu que a situação era muito mais grave. Não foram só os 7 milhões, foram muitas e muitas formas de acolhimento, de atenção, de ajuda às famílias, que chegaram através de doações, chegaram através de todo o secretariado. Você viu que ele trouxe, ele levou todo o secretário, foi uma ação, uma estratégia voltada para resolver o problema daquelas pessoas, né? Acolher as vítimas, as famílias das vítimas, resolver desde situação de falta de cesta básica, falta de colchão, até como vamos ajudar agora os empreendedores, os donos de restaurantes, os donos de hotéis que sofreram muito com essa tragédia, como vamos fazer um plano de habitação ali para aquelas pessoas. Tenho visto o esforço do governador para trazer o empresário junto também, por exemplo, separar leitos de hotéis para algumas famílias que se encaixam nesse perfil, pagando os donos desses hotéis, que também vão passar um período difícil agora. Então, eu fiquei muito orgulhosa das atitudes que foram tomadas pelo governador Tarcísio. Assim, ele chamou para si o problema, que é uma obrigação realmente, mas a gente é difícil nos dias de hoje ver, né, um político tão comprometido. Ele chamou o problema para si, ele foi para lá, ele foi pessoalmente resolver, chamou os secretários e foi prático, que é o estilo dele, né? Muita praticidade, muito foco, muito objetivo. Eu acho que essa é a tendência da nova política e dos políticos que a gente espera, né? Pessoas que realmente estão nos cargos para representar a nossa população. Então, não foram só os 7 milhões, que já foram destinados de várias maneiras, mas foram muitos outros. Hoje mesmo anunciou redução do ICMS também. E foi uma postura direta, né, o deputado? Foi uma postura Exato. Correta, direta e eficaz, sem politicagem, sem marketing em cima. Foi o papel correto nessa situação, né? De um político, é o que a gente espera de um político, né? Infelizmente, essa ideia de política foi desconfigurada e a população, com razão, detesta isso, mas acaba sendo refém, né?
e parece que a gente está fazendo um divisor de águas. Eu tenho esperança de que daqui para frente tudo vai melhorar também. Deputada, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui nessa edição especial do STV Notícias, esperando que nós possamos ter um próximo bate-papo como esse, para trazer sempre melhorias para a nossa região e também para todo o Brasil, todo o estado de São Paulo. Eu te agradeço, né? Fiz o meu papel como deputada, organizei doações para a população ali de São Sebastião, para as cidades vizinhas, até a causa animal também. A gente se mobilizou, realmente uma situação bem difícil, mas a esperança é de que, né, algum tipo de político que, graças a Deus, a população que acompanha está sabendo identificar quem é. Obrigado e até uma próxima. Obrigada. Bom, muito bom, né? Muito bom saber que nós temos uma representante que está ali junto com o governo estadual, né? Em diálogo junto com o governo federal, junto também com os prefeitos dos municípios de todo o estado de São Paulo, de todo o Brasil, se for assim necessário. É interessante também lembrar que a Rosana Vale, ela tem um trabalho muito efetivo em questão de turismo, saúde, segurança. Ela sempre está ali junto para trazer melhorias para onde ela pode atuar, né? Onde ela tem a forma de atuação. Isso é muito bacana. Ó, meu tempo já está esgotado, mas eu quero agradecer a sua audiência e lembrando que amanhã nós temos mais uma edição do YesTV Notícias. Até lá, tchau, tchau!